Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 11 de julho. Hoje a igreja celebra a memória de São Bento. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 32 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus passa fazendo o bem. Jesus que não ficava parado, Jesus que sai de um lugar, vai para outro, vai para uma região, entra numa cidade, e aonde ele chega, multidão vai atrás dele, pessoas sofredoras, pessoas doentes, pessoas endemoniadas. No evangelho que acabamos de escutar, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o liberta. Jesus o liberta. Jesus expulsa o demônio e o mudo começa a falar. Mas esse agir de Jesus, esse exorcismo de Jesus, não causou fé no coração de muitos que estavam ali. Não causou fé. Dizia o Evangelho, as multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então veja, admiração nem sempre significa fé, ou nem sempre vem acompanhada de fé. Tem gente que fica admirada quando vê, mas uma admiração que dá e paz. A pessoa não abraça a fé. Às vezes a pessoa escuta um testemunho, o agir de Deus na vida de alguém, mas aquilo não muda a vida da pessoa, não muda o seu jeito de pensar, seu jeito de ser, a sua vida. Não chega nem a pensar na forma como está vivendo a sua vida. Então, pessoas que são capazes de se admirar, mas ainda estão fechadas à graça, à fé, né? E Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. É o olhar de Jesus que é um olhar de compaixão e de misericórdia. Porque aquelas multidões estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus é o pastor e o bom pastor que se compadece das suas ovelhas, que tem compaixão, que tem misericórdia. E a compaixão aqui não é um sentimentalismo, não. A compaixão me leva a ter uma atitude. Se eu tenho compaixão de alguém, então, consequentemente, eu terei uma atitude para ajudar aquela pessoa. Dizer que tem compaixão, mas essa compaixão não tem atitude, consequentemente, de ajuda, de apoio, é um sentimentalismo.
Mas Jesus não. Jesus tem compaixão e age em fazendo bem àquela pessoa por quem ele sente compaixão. Então Jesus curava todo tipo de doença e enfermidade, né? Todo tipo de doença e enfermidade. E diante da grande demanda, digamos assim, tanta gente sofrida, Jesus diz para os seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ainda hoje esse pedido é necessário. Porque quantas pessoas cansadas e abatidas, desanimadas, quantas pessoas que neste momento estão pensando em tirar a própria vida. E quando olha para o lado e para o outro, não encontra um apoio, não encontra um acolhimento, não encontra um olhar de compaixão e de misericórdia. Não tem ninguém por elas. Ovelhas que não têm pastor. Pedi ao dono da messe que envie operários. Esse pedido é atual e é urgente. Aproveitemos nós que estamos diante dessa palavra de hoje, assim como São Bento, qual celebramos a sua memória, possamos também estar disponíveis. Que nós possamos ser esses trabalhadores do Senhor, da messe do Senhor, para ajudá-lo a alcançar tantas vidas e corações, de tantas pessoas sofredoras, de tantas pessoas que hoje estão sofrendo, que estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Que nós sejamos esses trabalhadores e instrumentos de Deus para a salvação das almas. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.